celebrando a unidade, forjando líderes. Nós iremos ministrar hoje sobre, dentro dessa série, líderes que sustentam a visão. Será que você quer ser um deles? Será que a vantagem é você ser um deles? Me acompanhe e você vai ver quão importante é e que tesouro presente, prático, para a sua vida ele é. Aleluia. Vamos orar. Pai, abençoa-nos. Sejamos agora barro nas mãos do hábil oleiro que és tu. Onde falas importa que eu fale, onde calas importa que eu me cale. Transforma-nos, ó Pai, molda-nos e usa-me como um instrumento, uma ferramenta tua agora, Pai. Vem, faz bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração em tua presença, ó meu Rei, rocha minha, Redentor meu. Aleluia. Amém. Podemos sentar, amados. Em uma das ministrações anteriores, nós falamos de forma clara sobre a visão e a missão, de acordo com Ageu, capítulo 2, que lemos no início dessa nossa reunião. A gente leu todo o capítulo 2, quer dizer, do versículo 1 a 9. E ali há um confronto de gerações e uma missão que foi dada para as gerações que estavam ali presentes, a necessidade de uma unificação. Então, aqueles que tinham conhecido a glória do primeiro templo precisavam se desprender de um saudosismo, e a gente precisa sempre estar se desprendendo. Se alguém está no Mashiach, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, cada momento da nossa vida é único. O melhor que tenha sido, não fique preso ao passado. Aleluia. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Então, nós temos uma tarefa, temos uma missão. Amém? A missão naquele momento era uma reconstrução física. Amém? Física, literal, pedra sobre pedra, com argamassa, né? Era uma construção literal dos muros, dos portões, depois do próprio templo físico, que era um endereço. Porque o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas ali era um local de encontro da igreja, até que chegasse ao entendimento disso. Que a igreja é um povo que se reúne com propósito, como define a palavra igreja. No grego, koine, ekklesia, uma preposição. E o significado mais ou menos é para fora. Então nós temos uma reunião com propósito para fora. E esse para fora fala também da missão que nós temos. Aleluia. Nós não somos uma comunhão em si mesmada, que se basta e acabou. Nós temos uma missão que nos foi confiada. Então, havia ali um choque de gerações, a gente ministrou sobre isso, e a necessidade de que, dentro da diversidade, houvesse uma unidade. Nós somos pessoas que têm uma história de vida diferente, que teve uma formação como ser humano diferente, lares diferentes, experiências diferentes e até culturas diferentes. Aleluia por isso. Mas, dentro dessa diversidade, ela vai gerar uma riqueza se houver unidade. Aleluia. E a gente trabalhou um pouco disso, sobre a questão da visão também. A visão precisa estar alinhada em função da missão. A visão não é maior do que a missão, mas a visão deve estar ajustada para que ela promova o cumprimento da missão. E por aí foi, a gente viu tudo isso. A glória do segundo templo, porque era maior. Então, quem não assistiu, ainda está disponível. Procure na rede social da Renuncião e medite nessa palavra, volte um pouco, vá um pedacinho de cada vez e vá sendo abençoado. Mas hoje, nós iremos falar sobre líderes que sustentam a visão. E para isso a gente vai falar um pouco sobre o coração desses líderes, sobre o caráter e disponibilidade. Pelo menos esses três pilares, à luz da Escritura, o que os apóstolos falam. Esse texto que eu acabei de ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo é muito conhecido, acredito, mas a palavra é rica, ela tem uma só verdade, ela na sua originalidade. Então, quando a gente lê um texto, a gente deve pensar o que o apóstolo Paulo estava pensando, o que de fato e em verdade ele queria dizer a Paulo. Não são incontáveis significados, que qualquer um chega com seu achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e um prega sobre isso, outro prega sobre aquilo. Não tem muitos significados, a verdade é uma só. O apóstolo Paulo aqui estava demonstrando seu filho na fé, agora um experiente líder, Timóteo, que tinha um pai gentil e uma mãe e uma avó da fé, no Mashiach Yahushua. Ele exorta ele que prepare homens, levante líderes, capacite esses líderes, escolha, filtre esses líderes. Então, o texto diz: o que de minha parte ouviste, confia a homens fiéis e idôneos para ensinarem a outros, para instruírem a outros, fechando assim o ciclo do discipulado. Aqui está a essência da revelação apostólica. Esse versículo 2, ele é uma chave, é um princípio. O apóstolo Paulo traz muitos ensinos até mais práticos a Timóteo, como também todos os ensinos que estão escritos para o nosso ensino e edificação. Existem alguns que são mais práticos, no sentido de serem mais pontuais na nossa história de vida, para momentos específicos que estejamos passando. Mas há outros que são princípios-chave, que eles são mais amplos,
eles reverberam em mais áreas da nossa vida, eles são mais centrais. E esse versículo 2, ele é um princípio desses, que é mais chave, ele reverbera muito em muitas áreas da nossa vida, e ele é um princípio que tem grande importância para a vida da igreja. Então está uma essência da revelação apostólica. Está o ethos da igreja no período apostólico. Como é que era a identidade, o ethos, a natureza, como era a prática da igreja. Tudo isso está aqui nesse versículo 2. O apóstolo Paulo revela isso aqui nesse versículo 2, que está o DNA dos apóstolos. Como é que os apóstolos, na prática, eles evangelizavam. Está tudo aí no versículo 2, a gente vai ver tudo isso, eu espero que dê tempo para tudo isso. Ok? Vocês estão comigo? Aleluia. Aleluia. Então, Paulo aqui, o apóstolo, ele está falando de um princípio de vida da igreja, um princípio de discipulado ad infinitum. Expressão do latim, né? Ou seja, um princípio do discipulado que é cíclico e que se repete indefinidamente até que não haja mais necessidade do discipulado. Ou seja, até a igreja ser arrebatada, esse princípio deve se repetir. Mas houve um momento da história que esse princípio ele esteve quase em inatividade ou no esquecimento. E quando ele é menos vivido, claro que não se apaga completamente todos os valores que ele tem, mas existe grande perca para a igreja, e principalmente para o cumprimento da sua missão. E quanto mais esse princípio ele é ativado, ele está nítido diante dos nossos olhos, ele é vivido por nós, mais nós iremos cumprir o nosso propósito, mais nós estaremos satisfeitos, mais estaremos alegrando o nosso Pai em viver o propósito dele. Imagine seu filho, sua filha, para quem aqui já é mãe e pai, ou quem não é, imagine-se também na condição de ser, e vai fazer uma prova, uma avaliação difícil, e depois chega em casa e diz, a minha nota foi baixa, com medo que o pai repreenda. E se esse pai for sábio, dependendo da situação e do andamento da carruagem, ele vai entender que já não é mais momento de estar repreendendo, se já fez isso. Ele vai entender que é um momento, e em todo momento é momento de revelar amor. De revelar compreensão. Então, um pai sábio diria assim, meu filho, minha filha, a sua nota, o seu desempenho, não vai fazer com que seu pai ame mais ou menos você. Sinta-se totalmente amado, seu pai ama muito você. Agora, evidentemente, que seu pai estará mais feliz se você fizer aquilo que ele deseja que você faça. Amém? Amém. Então a palavra diz que nós podemos alegrar o Espírito Santo ou entristecê-lo. Paulo diz, e não entristeçais o Espírito do Altíssimo com o qual foste selados. Então quando nós não estamos vivendo o nosso propósito, nem plenamente, nem estamos nos desempenhando em viver o propósito, nós estamos entristecendo o Espírito e também estamos vivendo uma vida muito aquém do potencial que ele nos entregou. Como é triste isso. Imagina um ser humano com toda a sua riqueza, natural, biológica, intelectual, né? Em todo sentido, social, psicológica, e ele não viver esse potencial para o propósito pleno que iria realmente o satisfazer e dar a ele riquezas que são para a eternidade. Mas ele gasta suas energias com coisas de menor valor e coloca seu coração em coisas que não deveria. Então, aqui, nesse princípio, existe tudo isso para que a gente perceba que o apóstolo aqui não está falando de um evento. Ele não está falando da igreja viver eventos, embora a igreja até possa realizar eventos, mas não era esse o ethos da igreja. Ele não está aqui falando de uma sucessão organizacional, de alguém que tem um cargo, uma função X e depois é promovido, entre aspas, para uma função Z, sei lá das quantas, e as pessoas ficam numa vaidade terrena atrás de cargos e funções na sua eclesiologia, ou por que não dizer no seu partido denominacional, e naquela luta pela sua bandeira denominacional, muito mais do que, de fato, em verdade, por amor ao Evangelho. Então, Paulo não está falando dessas organizações terrenas. Ele também está, sim, falando aqui de uma visão que deveria nortear o nosso dia a dia como igreja. E ele fala aqui, então, de líderes que estão sobre líderes. Ele fala aqui, então, de um acompanhamento dentro de um ambiente de comunhão que gera uma proximidade de honra tal. E essa proximidade abre os corações para compartilharem vidas, ajudarem e serem ajudados. Então, essa comunhão, gente, ela é gerada, ela deve existir e ela deveria ser preservada dentro de uma visão de discipulado, onde todo mundo discipula e está sendo discipulado. Todo mundo lidera e está sendo liderado. Todo mundo acompanha e está sendo acompanhado. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que tenham mais conhecimento, mais maturidade, mas não apenas que estejam ensinando como nós fazemos aqui. Eu participei de diversas classes de discipulado. A classe de discipulado ela pode ser uma ferramenta em prol do discipulado, mas não tem nada a ver com discipulado, porque discipulado é mais do que simplesmente você ensinar. O mais fiel que seja o ensino é a Escritura. O discipulado, além do ensino, passa por um acompanhamento em amor, para que as pessoas fiéis e idôneas cheguem ao ponto de praticar o que precisa ser praticado. O que é que está lá em Mateus, capítulo 28, quando nosso mestre, em uma das suas últimas palavras, antes de ele subir assunto ao céu, ele diz aos discípulos, façam um discípulo como? Ensinando todo o conteúdo que eu passei para vocês. Foi assim que ele disse? Não, não foi assim. Ele disse ensinando-os a guardar. Vamos dizer, a guardar
tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, o discipulado passa por um ensino de conteúdo, evidentemente, mas não apenas uma transmissão de conteúdo, mas uma transmissão dentro de uma ambiência espiritual de comunhão da igreja, a ponto de que se ensine a guardar. Eu tive grandes mestres, professores, pessoas de grande sabedoria, de muito conhecimento da Escritura e fidelidade entre eles. Entretanto, amados, se eu tivesse vivenciado um discipulado, que é diferente de você receber ensino, você está debaixo de oração, você até recebeu uma correção, mas um discipulado é uma instrução presente, que requer um contato presente. A Escritura vai entrar em detalhes, inclusive, da constância disso. Eu não posso ter amizade, intimidade com alguém que eu veja uma vez no ano. Por exemplo, imagine que eu me casasse e fosse morar em outro país, e a minha esposa ficasse em outro lugar, e uma vez por ano eu viesse vê-la, e como é que está a nossa comunhão? Isso acontece até com familiares. Você tem um parente seu que você vê uma vez no ano, quando ele vem lhe visitar, não sei de onde, morando em alguma outra parte do Brasil, do nosso país, e essa pessoa vem e não é a mesma coisa, por mais íntimo que você tenha vivido anteriormente, depois daquele tempo você já sente uma certa distância emocional, é natural ao ser humano isso. Então o discipulado ele requer também uma frequência, um ritmo, uma constância de contato. Vocês estão comigo? Amém? Para que se gere essa comunhão. E o apóstolo nos fala sobre isso. Eu queria que vocês observassem, primeiramente aqui o ensino sobre líderes que precisam ser ensináveis. Os líderes precisam ter um coração ensinável. Vamos dizer, os líderes precisam ter um coração ensinável. Se a pessoa não for ensinável, se a pessoa dizer assim, eu já sei de tudo, já me basta, né? Já não há mais o que aprender, a gente não quer nem ouvir. A gente não tem nem condição de ouvir, porque a gente acha que já sabe, já ouviu, né? Já aprendeu. Ou a gente se fecha também. Isso às vezes acontece muito entre casais, aleluia, que não tem acontecido aqui, viu? Mas eu sei que é muito comum entre os casais, principalmente que eu vejo esse exemplo, inclusive, em muitos livros. Quando o cônjuge já presume o que o outro vai falar e já nem escuta mais com atenção o que o outro quer dizer. E às vezes pode ser que ele queira dizer algo novo, né? Alguma coisa inusitada, né? Mas é uma coisa muito comum. Então, amados, no discipulado, além disso, existe algo terrível que é a pessoa que se fecha, ela se fecha em seus próprios conceitos, ou mesmo em vaidade, acha que já sabe. Então imagine alguém que você peça, o exemplo que eu mencionei semana passada. De pessoas que eram escolhidas para serem líderes, às vezes porque tinham condição financeira, ou tinham formação, status secular, né? Uma pessoa considerada socialmente, não vamos puxar logo essa pessoa para ser líder, e já ia logo dando a ela uma posição, um cargo ali de liderança. Então isso é gerar um líder de forma totalmente artificial, fora dos critérios peculiares da igreja de levantar líderes. Mas um dos princípios é ter um coração ensinável. Então o exemplo que eu dei foi alguém em que você pede, a pessoa tem até competência para fazer. Imagina um engenheiro civil dentro da carral, dentro da congregação, e você pede a ele, olha, você pode trocar aquela porta do salão X ali em favor da igreja, da nossa comunhão, e a pessoa, além de ter a capacidade intelectual, a formação, né, teórica, um engenheiro civil, além disso, é uma pessoa disponível também. Então ele diz, não, eu faço. E a pessoa vai, passa por cima de todo mundo, não quer ouvir ninguém mais depois daquilo ali. E só quer fazer a vontade dela de todo jeito, a todo custo. Nem mesmo o líder ouve mais, não quer nem consultar mais o líder. E quando passa o líder, quando vai ver, gente, as outras portas eram tudo de uma cor só. Tudo de um tamanho só e um estilo arquitetônico só. Mas a pessoa, né, vamos supor que era tudo porta de estilo clássico, bem talhada, bem desenhada, tudinho. A porta principal ele colocou lá um estilo moderno lá. Botou um tamanho menor, mais baixinho, não vai ter uma porta tão grande. Aí o líder foi e disse assim, mas rapaz, olha, pensava que você ia seguir o estilo do prédio todo, mas não tem condição de trocar as outras 99 portas por causa dessa porta aí. Aí a pessoa diz, não, em vez dela ouvir com atenção, não, fica logo com raiva, não. O líder veio me dizer que eu estava errado, ele quer saber mais que eu entendo de engenharia, eu entendo, não chega lá. Então a pessoa que não tem um coração ensinável, ela não está pronta. E Paulo está dizendo aqui no versículo 2, vejam, esses homens, para Timóteo levantar, para Timóteo escolher homens, transmitir isso a homens fiéis e idôneos, para instruírem a outros, aí fecha o ciclo. Isso que você recebeu de mim, você passa para homens fiéis e idôneos, capazes de instruir a outros, e eles vão ensinar os outros essa mesma visão e missão, e vai fechar o ciclo. Aleluia? Em algum momento esse ciclo não foi transmitido dessa maneira, e a igreja tem sofrido altos e baixos. Eu digo, a história da igreja ao longo dos seus 2 milênios de vida, e tem tido descaminhos, em grande parte por causa disso, porque os homens têm sido seduzidos para ver gramas fora do caminho do bom pastor. Então vê uma graminha ali, aí vamos para cá que é melhor, aqui a gente vai ter mais sucesso, através do dinheiro, através da política, vamos dar as mãos ao Estado. Não foi assim que aconteceu lá no século III, com os bispos ali que deram as mãos, não foram todos, houve ali um racha assim, que não está contado muito bem na história, mas muitos bispos não aceitaram aquela ligação com Roma, mas uma boa parte deles sim. Então houve lá o concílio de Niceia, em que o próprio imperador Constantino estava presente, sentado lá no seu trono, e os líderes estavam ali, reunidos na presença dele também. Então ali já houve um distanciamento e uma quebra, vamos dar a mão à política, vamos dar a mão ao imperador que se converteu, só que ele não disse, foi no leito de morte dele que ele foi batizado. A mãe dele que tinha sido batizada, a mãe de Constantino.
E dizem que ele usou aquela estratégia que eu não posso vencê-los, vou me unir a ele, muitos historiadores falam sobre isso, e essa foi a história. Essa marca, dentro desse princípio aqui, ela é decisiva para a geração de líderes. Então imagine um corpo de discipulado, onde pessoas ali não queiram aprender, não queiram ser confrontadas. Nós estamos vivendo um período em que o ser humano tem se tornado cada vez mais individualista e cada vez mais incapaz de ser confrontado. Então, quando as pessoas hoje elas são confrontadas, elas já entendem logo como se fosse uma afronta a si mesma. Porque se você vir conversar comigo e mostrar um erro em que eu esteja, um erro que eu esteja crendo, um erro que eu esteja ensinando, um erro que eu esteja vivendo, eu não devo me ofender com isso. E também quem vem confrontar não venha com atitude ofensiva. Então existe uma ambiência de honra. Quando você sabe que está sendo amado, você deve saber falar sem estar machucando a pessoa no seu erro, com honra, e também, ao mesmo tempo, estar pronto para receber. A palavra diz assim: não repreenda o ímpio, o insensato, para que ele não se levante contra ti. Mas repreende ao sábio, o que é que vai acontecer? E o teu amigo, ele se tornará. Mas repreende ao sábio, e ele, teu amigo, se tornará. Então é preciso, amados, nós nos desvencilharmos de um sentimento do presente século, de uma cultura do presente século, em que a gente não pode ser confrontado. Eu costumo dizer, e já conversei, eu tenho isso, não é me orgulhando de forma alguma, porque isso é graça e a glória pertence a um só. A glória pertence a um só. Mas já conversei com pessoas que creem em grandes enganos, em mentiras, sem humilhar a pessoa, sem desprezar o que a pessoa tem crido, porque a pessoa está crendo naquilo, porque ela está enganada. Sem afrontar. E a maneira que eu uso até para desarmar a pessoa é dizer o seguinte: olha, eu vou ouvir você com bastante atenção, e é verdade isso, eu ouço a pessoa com muita atenção, eu aprendi a ouvir. Se você não aprender a ouvir, você não está apto a ensinar. Vou falar, você tem que aprender a ouvir. Então, uma das coisas que eu sou melhor, talvez nessa vida, é em saber ouvir, viu? Falar eu ainda estou aprendendo muito, ainda estou muito longe de saber falar, mas ouvir eu sei ouvir. Tanto é que as pessoas vinham conversar comigo, um aconselhamento pastoral, muitas vezes, né? Ficavam ali falando 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma tarde inteira. E depois eu podia pontuar algumas poucas coisas, a pessoa saía de lá glorificando ao nosso Pai. E eu tampouco tinha feito como pessoa, mas o grande era saber ouvir. A maioria das pessoas, elas simplesmente querem ser ouvidas. Então o que é que eu digo para já aproximar e quebrantar? Eu vou ouvir com bastante atenção tudo o que você tiver para me dizer. Inclusive, vou ouvir tentando aprender. O que realmente for bom, pode ter certeza, eu vou aprender. Agora, eu peço uma coisa. Quando eu for falar, você me escuta da mesma maneira. E aí eu já conversei com vários grupos religiosos que existem no nosso país, de vertentes difíceis, pessoas às vezes soberbas, pessoas às vezes arrogantes, afrontosas. E a pessoa falar e ouvir. Falar e ouvir. Mas nós precisamos exercitar isso, porque estamos aqui gerando um ambiente, uma comunhão de profundo, vivo, original discipulado. Nós queremos vivenciar aqui entre nós um discipulado original, o discipulado apostólico. Quem diz amém? Aleluia? Amém. Amém. Então isso é uma marca. Os 12 apóstolos, eles caminharam com Yahshua dia e noite. Dia e noite. Eles tinham suas famílias. Evidentemente que houve momentos que eles se hospedaram em casas próximas, né? Fazia parte do ministério. O ministério não era um ministério paupérrimo, pobre, não. Eles, homens, foram tirados do seu labor, da sua profissão, para se dedicar em tempo exclusivo, tempo integral ao ministério. Então, no ministério, Yahshua sabia que eles seriam providos. Eles seriam providos. Muitas vezes eles alugavam casas, eles dormiam. Quando ele diz assim, o filho do homem não tem um lugar para reclinar a cabeça, quer dizer que ele não tinha adquirido bens. Vou comprar uma casa aqui em Nazaré, vou comprar uma casa em Jerusalém, vou comprar uma casa em Belém, para a gente dizer, vai ser o quartel do general do ministério. Vou comprar uma lá em Samaria, entre os nazireus. Ele não saiu fazendo isso. Ele não tinha algo particular próprio dele onde reclinar a cabeça, mas nunca faltou um lugar para ele dormir de forma confortável. Ele disse, quem quiser vir após mim, quer seguir exatamente meus passos, então você vai ver dessa maneira. Algumas pessoas fazem a interpretação que ele não tinha recurso nenhum, que ele vivia, parece, passando fome, com roupa rasgada, maltrapilho, mal cheiroso e andarilho, feito um louco. Não, ele tinha um ministério de dignidade também social. Ele nasceu de forma humilde, sim, porque ele é humilde. Ele não foi humilde, ele é humilde, ele é simples. Aleluia? Amém? Ele não estava atrás de polpa, de grandes prédios, de palácios, de política, de status, nada disso. Na sua humildade, ele viveu poderosamente a sua missão. Então, os 12 caminharam com ele de tempo integral. Eu fiz uma pergunta aqui no último domingo, por que foram 12? Por que não foram 13 ou 11? Por que não foi 2 ou 3? Por que não foram 50?
70. Ou a média das igrejas, das denominações, aí um prédio, constrói um prédio para 150 pessoas e bota a tampa na panela e só vai até ali. O que vai ali dentro, se crescer, só cresce até ali a tampa da panela. Né? Antes das 12 tribos. E por que foram 12 tribos? Aí a gente vai dizer assim, não, porque José teve 12 filhos. Na verdade, José teve 13 filhos homens. José não, Jacó. Teve 13 filhos homens, né? Até também tem Os 12 anciãos, os 12... Quando Cristo vier, vamos dizer, o salmo, vamos dizer, assim, 144 mil. E 12 a esquadrão de 144. 12 vezes 12 dá 144. É uma coisa assim, sem relação a 12. Existe uma numerologia bíblica revelada que não tem nada a ver com a numerologia aí do cão que está no mundo. Não tem nada a ver. Mas os números, eles refletem fundamento. A Escritura diz que o trono do nosso Pai tem 2 fundamentos. Quais são? Verdade ou justiça e juízo. Amém? Então, o trono é lugar de decisão. Significa que todas as decisões que ele tomou está fundamentada, na verdade, na justiça. Agora, quando ele escolhe os 12, foi na eternidade. Esse número, às 12 horas do dia, às 12 horas da noite. Ele criou um astro no céu e estabeleceu um período para que esse astro governasse as 12 horas de mais intensa luz, que são as 12 horas do dia. E outros astros para reger as horas da noite. Lá em Gênesis diz que esses astros são para sinais também, e para marcar tempos, estações e épocas, e o Pai deu limites ao homem estar sobre a terra. Então tudo ele criou com fundamento. Esse número 12 fala-nos de governo e fala-nos de relacionamento. Veja que coisa interessante eu vou dizer agora, gente. Muito forte, fortíssimo. Então, bastante atenção no que eu vou dizer agora. Eu vi um líder falando sobre liderança aqui no nosso país. Ele tem um nome considerado, se eu falar o nome aqui, eu acho que quase todo mundo vai saber quem é. E ele disse assim, eu fui chamado para ser pastor de igreja pequena. A ideia dele de igreja pequena é congregação de pequeno número. Ele estava falando, vamos traduzir, né? Uma congregação com pequeno número. Ele disse assim, que tem uns 150, no máximo 250 pessoas. Eu não fui chamado para ser pastor de uma igreja de 1.000, 3.000, 5.000 pessoas. Por quê? Aí ele foi explicar o porquê dele. Ele disse assim, porque eu quero acompanhar o batismo dentro de uma família, o batismo de uma criança, depois fazer a cerimônia de casamento daquela família, participar de momento difícil, momento de enfermidade, de momentos de luto das pessoas de mais idade, de um avô, etc, etc. Ele saiu mencionando assim, eu quero conhecer todo mundo. Então, se a igreja tiver mais de 250 pessoas, não tem como eu pastorear. E numa igreja de 1.000 membros, eu teria que ter outros pastores, um pastor para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, essa é a visão desse líder sobre a igreja. Não vou fazer peso de juízo aqui, mas vocês conhecem um pouquinho mais. Eu poderia falar tantas coisas sobre isso aqui agora, né? Entretanto, o homem não tem como, é impossível ele realmente pastorear. É impossível ele pastorear uma igreja com mais de 12 pessoas. Né? Houve um homem, veja, um asiático, que foi o reverendo David Yu-Shu, ou Paul Yu-Shu. O nome dele foi trocado depois para David Yu-Shu. Faleceu até há um pouco mais de um ano atrás. Ele foi o fundador da maior congregação que há no mundo, local. Localmente, a congregação, e o prédio dele lá é um prédio enorme, grande, todo sentido, largo, comprido, várias galerias, vários andares, tem um telão enorme, gigantesco, e tem culto 24 horas por dia, não para. Todos os dias do ano, não para, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Entrando gente, saem multidões. Entram multidões. Mais de 500.000 membros, só nessa congregação sede. E ele diz, está lá no livro dele, eu tenho um livro dele aí, entre outros, tem alguns livros dele. Ele conta o seguinte, esse livro foi final da década de 80, que chegou aqui no Brasil. Eu li naquele começo da década de 90, por ali eu li o livro. Ele diz o seguinte, que ele queria pastorear. Ele começou com uma igreja bem pequenininha, muito pobre, muita corrupção, como o Brasil está mais ou menos assim. As cidades, grande parte da cidade era esgoto a céu aberto, tudo que não presta. Os políticos eram tudo corrupto, era criminalidade, tudo. Ele começou num bairrozinho bem pobre, e ele tinha uma lona, tipo um circo pequeno. Ele começou ali, e ele ia evangelizar aquela favela, eram favelas, debaixo de chuva e tal, e tal, e tal. Aí a comunidade foi crescendo. Quando chegou aos 100 membros, ele que tinha uma disciplina de um asiático, de um coreano, pós Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que os asiáticos, depois da Segunda Guerra Mundial, como são os japoneses, como os próprios coreanos, os países ali, se tornaram extremamente disciplinados. Os próprios japoneses, o Japão, a China é o mundo, né? A China tem várias etnias ali, mas eles têm essa determinação pelo trabalho, não tem feriado não. Aquele homem, está escrito no livro dele, viu? Foi importante demais o que a Maristela colocou dentro do que eu estou ministrando. Ele, quando chegou aos 100 membros,
ele teve uma estafa, que é muito mais do que estresse. E o médico disse a ele que ele tinha que parar. Se ele não parasse, ele iria morrer. Porque ele realmente se dedicava ao ministério. À visitação, à oração, à comunhão da igreja, a gerar um vínculo de unidade na igreja, mas era ele, o líder, tentando fazer isso com aqueles 100 irmãos. E sabe o que ele dizia para si mesmo, para o médico? O meu pai não vai permitir nem que eu desmaie, nem que eu morra. E de fato ele não morreu daquilo. Mas algumas vezes ele estava pregando e a fraqueza emocional, orgânica, neurológica, fisiológica, isso, ele estava com estafa, tomava conta dele e ele às vezes se agarrava e teve uma vez que ele desmaiou. Ele entrou em coma e passou quase 3 meses em coma. Ele disse que foi ali que nasceu o ministério de pequenos grupos, que ele é pioneiro nisso aí, que é algo que é bíblico, é algo que foi perdido na Idade Média, é algo que nunca deixou de existir na igreja, mas foi quando a igreja se despertou para viver, foi naquele momento, depois das experiências do David Osho. E o livro tem tudo a ver com a igreja em células, ele chama de células, pequenos grupos ele chama de células. Então, o que ele fez? Ele, quando recobrou da coma, ele ainda ficou 6 meses hospitalizado. E ele chamou os líderes, os homens, disse para os homens, ele tinha tido a direção de que eles começassem a fazer pequenos grupos em suas casas. Os homens não tinham tempo, os homens não quiseram fazer, não obedeceram. Ele chamou as mulheres, depois de muito orar, e as mulheres tocaram fogo para cima. E ele disse que foi uma confusão, porque os homens se rebelaram. Imagina o homem oriental, né? Não queria aceitar que o ministério estava crescendo através das mulheres. Os homens não queriam aceitar, e foi um racha. Mas ele, perseverando em oração, ele perseverou ali com as irmãs, e as irmãs perseveraram, e foi crescendo, a igreja começou a crescer. Alguns homens, muitos homens e famílias deixaram a igreja, mas o crescimento foi se tornando rápido, acelerado em número, e também discipulado e tudo. E aí, a igreja começou a andar em relação a levar o evangelho através do discipulado. Porque se a gente só anuncia o evangelho, quando alguém é salvo, a gente lava as mãos, a gente está descumprindo o nosso propósito. Nós somos responsáveis por vidas. Nós somos chamados não para ter o espírito de Caim. O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou lá guardador do meu irmão? Não. Nós somos guardadores do nosso irmão. São 33 mandamentos da reciprocidade, de levar a carga, de orar, de aconselhar, de orientar, de ministrar a palavra, de ajudar, de ser suporte. Diz literalmente, ser de suporte na vida um do outro. Então, para isso é necessário haver tempo, comunhão. Mas ele provou para a igreja moderna que um pastor, embora muitos não acreditam, muitos nunca, nem sabem disso ainda, tem muita gente que nem sabe, isso aí já foi na década lá de 70 e 80, ele provou, na prática, está provado, fato social, que é impossível a um homem apacentar uma igreja de 100 pessoas. Mas as igrejas são construídas aí, na média, né? Na média é um prédio para 150 pessoas. O missionário vem, não sei de onde, chega no lugar, começa a trabalhar, e 10 pessoas se convertem, 20, 30, aí aqueles outros 30 vai ajudando ele, aí chega em 120, 130, 140, aí pronto, aí fica naquela, aí se acomoda dentro do prédio, botou a tampa da panela. Dali não passa, aí passa uma década, passa 2, passa um século. Existem congregações que são centenárias, entrou gente, morre gente, nasce gente, gente se converte, mas a média ficou ali desde a fundação, naqueles 100 e poucos irmãos. Por causa da visão, e principalmente porque não existe discipulado. Porque se houvesse verdadeiro discipulado, a tampa da panela de pressão ela explodia com tudo e o crescimento vinha com saúde do céu. Hoje em dia existem experimentos sociais modernos que a gente pode desenvolver vínculo e proximidade de honra até com 12 pessoas em relação a uma frequência, que a gente precisa ter uma frequência de contato dentro do tempo, ou seja, não pode ser muito espaçado, uma vez no mês, não pode. Tem que haver uma frequência, uma constância na semana, para que se gere uma intimidade, mas não uma liberdade libertinosa, mas se gere uma liberdade dentro de um ambiente de honra, de respeito. Alguns líderes também, eles até fogem da intimidade, porque eles acham que com a intimidade não virá o respeito. E eu digo, só existe respeito quando existe realmente liberdade. Respeito fora da liberdade não é respeito. Não se engane. Respeito fora da intimidade não é respeito. Ah, mas me respeitaram porque eu estava de paletó e gravata, eu botei meu anel e fui lá no banco e eu entrei com paletó italiano, sapato de primeira qualidade, aí eu fui muito respeitado. Eu não fui respeitado. Não fui. Marcos Céfas não foi respeitado. Ah, não, porque ali é o bispo, não. Veja só, ele está com os paramentos de bispo, ele está com a estola, ele está com o solidel, né? Ele está com as vestimentas. Não é o bispo, não é o bispo, é o bispo. É a pessoa que está sendo respeitada, o cargo, a função, a posição social, cultural, não que é doutor, não sei das quantas, não. Agora, quando existe intimidade, é que se prova que existe verdadeiro respeito. O respeito só é provado verdadeiro num ambiente de intimidade. Se o ambiente de intimidade mostra que há desrespeito, é porque nunca houve.
que havia antes era falta de intimidade. Então também já aconselhei muitas pessoas chegarem para mim e dizer assim, o meu cônjuge em casa é outra pessoa. Na rua, olha, pessoa educada, trata bem todo mundo. Foram muitas pessoas isso, foi um caso comum. Agora, dentro de casa e comigo, meu cônjuge é terrível. Houveram homens falando isso da sua esposa, houveram esposas falando isso dos seus maridos. Aí eu digo, não, na verdade, a pessoa em casa, ela está sendo como ela é. Na rua, por não ter intimidade, ela bota uma capa, uma máscara. Então, é na intimidade que você vai mostrar ao Criador se você está andando em honra. Se você está andando em respeito ao teu irmão, à tua irmã. Você respeita porque tem medo? Senão você vai levar choque? Senão você vai levar uma pisa da polícia? Aí você é daquela filosofia que o ladrão, quem faz o ladrão é o momento. Hã? Quem faz o ladrão é o momento? É não. O ladrão já existia. Sempre existiu. O momento foi só a ocasião onde ele teve liberdade de viver o que ele realmente é, um ladrão. E para o Criador, o homem pode nunca ter roubado nada, mas ele pode ser um ladrão a vida toda. Para o Criador, o homem pode nunca ter adulterado, mas ele é um adúltero a vida toda se ele viver com o coração cheio de adultério. E quando surgir a oportunidade, ele adultera, então é porque ele nunca foi tratado disso. Vocês entendem isso? É um covarde, é um mentiroso. Nunca mentiu na vida, nunca traiu ninguém, mas é um covarde mentiroso, porque no coração só faltou a oportunidade. Se a oportunidade viesse de bandeja, então a filosofia que diz que quem faz o ladrão é o momento, é uma filosofia de Satanás. Quem faz o ladrão não é o momento. E a igreja é chamada para ser feita pelo Espírito Santo em honra, em intimidade, comunhão. São coisas que vão nos propiciar chegar a um ambiente de discipulado. De discipulado. Nós não devemos temer. Não, porque se eu for com essa palavra para Marcos Cefas, e se ele não aceitar? E se ele rebater? E se ele se entristecer? Você está com a verdade? Eu vi a pessoa, não. Olha, qual é o passo a passo de Alja? Teu irmão pecou contra ti, vai ele. Não se arrependeu, leva contigo uma testemunha. Não uma pessoa que você já fez a cabeça. Não está escrito assim, não. Uma pessoa que vai servir de testemunha. Lá falou, o irmão não se arrependeu, leva consigo mais uma testemunha. Não se resolveu, agora leva o conhecimento da igreja. Aí tinha pessoas que já vinham direto com o conhecimento da igreja, no caso a liderança. Ao dizer, você já fez o passo a passo de Cristo? Né? Do Mashiach? Aí a pessoa, não, é porque a pessoa não vai aceitar. A pessoa vai ficar triste comigo. Então você prefere que Alja fique triste com você. Que a igreja, a comunhão dos santos seja prejudicada. Que o pecado continue aí, porque a pessoa testemunhou o pecado de alguém. O pecado continue aí, servindo de mau testemunho para a comunhão dos santos. Envergonhando a comunhão. Envergonhando. Porque você não quer se indispor com a pessoa, de chegar, meu irmão, olha, você está no erro, você não pode ser isso. E dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes se for preciso. E dizer, eu estou orando por você, eu amo você, mas eu não posso comungar. Eu não sou perfeito, mas eu não posso comungar com esse erro. Então receba a minha palavra, abandone esse erro. Essa é a função da igreja, amém? Vocês entendem isso? E também a gente saber guardar. Né? É muito difícil isso. Na verdade, eu acho que isso é até impossível. Mas ele nos pede para fazer isso. E através dele em nós não é impossível nem é mais difícil, porque é o poder dele agindo em nós. Quando a gente se abre para dizer, eu vou fazer o que tu esperas que eu faça. Amém? Aleluia. E ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde após mim, ou seja, siga os meus passos. Ele estava ali falando de discipular. Siga os meus passos. Você vai ter paz. Você vai ter refrigério para a sua alma. Você vai ter vitória. Aprenda de mim. Então, ele, voltando à questão, escolheu 12. Houve um momento que ele teve 70 seguidores, 70 discípulos, mas que estavam sendo cuidados pelos 12. E outro momento, 120, como foi perto da sua ascensão, lá no cenáculo ficaram reunidos 120 almas durante 10 dias, os 10 dias para o Pentecostes. Amém? Houve um momento que haviam milhares e milhares de seguidores, mas nem todos ali eram discípulos. Mas ele investiu a vida dele na vida de 12 homens. Vida na vida de 12. Não foi 13, não foi 11, foram 12. Amém? Então, existe um propósito. E nós temos crido que esse é um propósito, um número de cuidado dentro do tempo que ele estabeleceu, dos dias da semana, da nossa estrutura psicológica, social, para que a gente viva esse discipulado, existe um limite, um número limítrofe, que é esse número dos 12. Amém? Então, a gente precisa aprender isso e colocar em prática. Lá em Filipenses 2, versículo 3, se você puder, abra a sua Bíblia, está escrito assim, nada façais. Vamos ler? Filipenses, o que é que diz? Nada façais por quê? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda está escrita aqui. Versículo 3. Nada façais. Todo mundo encontrou? Maria, aleluia? Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo. Lembra que eu falei aqui que as denominações são partidos? Porque a nossa denominação
deveria ser Yahusha. Nós deveríamos ser conhecidos como o povo de Yahusha. Houve uma bandeira que foi levantada na verdadeira Israel. Qual foi a bandeira que foi levantada na verdadeira Israel? Não foi a bandeira do atual Estado israelita, não. A verdadeira bandeira que foi levantada chamava-se Yahusha. Quem disse isso foi Moshe. Moisés disse Yahweh Nissim, que traduzindo é Yahweh é a nossa bandeira. E quando eles acampavam no deserto, no meio ficava o tabernáculo e as tribos ficavam organizadas, 3 em cada quadrante do território do santuário, do tabernáculo. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos ao oeste. As tribos acampavam de frente, bem organizadas, geometricamente organizadas, simetricamente organizadas, cada tribo simetricamente organizada, de frente para o tabernáculo. E lá no tabernáculo foi levantada uma bandeira. E a bandeira era Yahweh é a nossa bandeira. Todas as coisas foram escritas para o nosso ensino e edificação. Eu já lutei muito para construir, gente. Amando o Evangelho, amando o Salvador, que eu amo hoje. Continuo amando mesmo. Eu creio que esse amor tem crescido. Mas eu amava, mas eu estava lutando também para construir uma denominação. Pela minha denominação. Pela minha denominação. Porque eu sou não sei das quantas da gema. Porque eu literalmente, vesti a camisa da minha denominação. Então eu ia atrás de pessoas para pregar o Evangelho, para trazer para a minha denominação. Mas chegou um momento, aliás, desde o começo, que o Espírito Santo falava, desde a primeira vez que eu comecei a pastorear, que ele dizia assim, você não vai se cansar não de... Você não se cansa, e chegou um momento que eu disse, eu me cansei de lutar com a bandeira dos homens. Hoje, Yahweh Nissim. Ele é a minha bandeira. A construção é tão somente, unicamente para ele. Se há uma glória devida, se há um nome a ser conhecido, se há uma placa a ser erguida, essa placa se chama Yahweh Nissim. Ele é a nossa bandeira. Amém? Então, amados, a palavra está dizendo que nada faça por partidarismo. Eu entender que nas denominações existem irmãos meus, eu não estou criando aqui uma nova denominação. Nós não podemos dizer igreja não sei das quantas. Porque eu nem coloco a palavra igreja não sei das quantas. Ao lado da palavra igreja devia ser igreja de Yahusha, o único Mashiach. A única bandeira. Mas se eu boto não sei das quantas, como ela se organiza, se ela é uma congregacional, se ela é uma luterana, se for quanto à fé, se ela é uma pentecostal, se ela é uma tradicional, igreja tradicional, ou mesmo aquelas que existem, né, como eu mencionei aqui, literalmente existe, isso é fato, do cuspe divino. Cada um se orgulha do que quer se orgulhar. Eu sou do ministério da igreja do cuspe divino. Então os irmãos lá pregam alguma coisa que tem a ver com aquela cura que Yahusha fez do cuspe divino. E a força deles é aquilo ali, o cuspe divino. E por aí vai. Então cada um vai levantando bandeiras. Mas a gente precisa levantar uma só bandeira e saber que nessa cidade de Limoeiro existe uma só igreja. Que a nossa missão seja de unidade, de visão de unidade. Mas que a gente também não se venda a denominacionalismos e a essa corporatividade denominacional que existe hoje aí. Então tem pessoas que têm um orgulho tão grande da sua denominação, não porque eu sou não sei das quantas, desde não sei quando, e conta a história e puxa para cá e para lá. Não é porque está se orgulhando de princípios da revelação do Espírito Santo. Como eu mencionei hoje aqui, um bom exemplo dos primeiros bispos dos Estados Unidos. Mas eu não estava me orgulhando nem defendendo a bandeira denominacional. Mas tem gente que conta a história por causa da denominação. Não devemos fazer nada, mas devemos o quê? Versículo 3 aí. Leiam comigo. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então isso é ter um coração ensinável. Aleluia? Um coração ensinável. Que nós também estejamos prontos, sejamos idôneos. Os líderes, eles precisam ser fiéis para instruir outros. Fiéis para instruir. Eu tenho que ter fidelidade em instruir outros. Fiéis e idôneos para instruir outros. E a fidelidade fala de um caráter aprovado, de um caráter trabalhado pelo Espírito Santo e trabalhado pela igreja. Gente, o mundo, ele forma e deforma. Quando a gente vem ao Evangelho, a gente já vem com a bagagem do mundo. Pensamento do mundo. O caráter com impressões e conceitos e preconcepções do mundo. Com caráter lesado. Às vezes a gente vem cheio de enfermidades no caráter. Vocês estão comigo? E quando a igreja, ela ensina a verdade, aleluia. Quem transforma? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo escolheu que a igreja seja participante nesse processo transformador. Como? Eu vou transformar, meu irmão, através da oração, através do ensino fiel, mas também através da comunhão e confronto
A comunhão para que eu possa confrontar quando ele estiver errado. Então, se eu tivesse um pastor na minha vida, que tivesse me discipulado quanto a ser um pastor na congregação, existem muitos problemas que eu não teria passado, seria poupado. Se eu tivesse um acompanhamento nesse sentido. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Amém? Então, eu tive muitos ensinos preciosos, riquíssimos, vastos, amplos, mas eu não tive uma aplicação com confronto, de forma pontual. Esse problema seu aqui, isso está errado, tem que ser tratado dessa maneira. Então, o discipulado é isso. Aleluia? E o caráter, ele é gerado assim. A palavra diz que assim como o ferro afia o ferro, amola o ferro, assim também o homem com o homem se afiam. E ali está falando de caráter, de transformação de vida, de você entender o valor das coisas que deve entender valor. Então a igreja, ela tem essa função importantíssima. Não basta a gente ter unção. Porque você é novo na fé, não estou falando especificamente de alguém aqui, mas imagine alguém novo na fé, estou dando um exemplo. E você novo na fé, você ora e você recebe unção para repreender a enfermidade e alguém é curado. Mas aquela unção não significa que o seu caráter foi transformado, não. E o nosso Pai, Ele quer nos conceder unção, mas uma unção que um caráter venha manter essa unção. Que venha perseverar por essa unção. E perseverança não é coisa para criança. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então perseverança é algo que é forjado em nós, faz parte do caráter. Você não basta ter unção, você tem que ter caráter. Entende? Amém? Veja só. Não é necessário ter caráter, maturidade, não basta ter desejo, é preciso ter responsabilidade. A igreja possui critérios que são peculiares. Nós não escolhemos alguém porque achamos essa pessoa muito simpática, muito carismática, não escolhemos ela porque ela tem muita unção em um determinado momento da sua vida, ou tem uma fala bonita, mas a escolha dentro desse princípio de liderança existem para que nós possamos trabalhar o caráter dessas vidas. Amém? É necessário, por exemplo, que o bispo seja irrepreensível. A gente trabalhou isso semana passada, né? Então, o discipulado, dentro de uma liderança que está sendo liderada e lidera, uma comunhão de discípulos que estão discipulando e são discipulados, gera saúde, um crescimento contínuo, uma prestação de contas num ambiente de honra, de comunhão, de amor, um ambiente muito espontâneo, natural, agradável demais, porque a gente vai estar entre verdadeiros irmãos e amigos. Aleluia. Amém? E nós precisamos viver em um ambiente de comunhão, em que a gente sabe que existem pessoas que se importam conosco, que estão perto de nós, que chegam junto nos momentos difíceis. Então, existe. Eu mencionei, também falando de números, aquela visão que Jetro, o sumo sacerdote de Midian, que era sogro de Moisés, ele teve uma visão. Ele disse assim: se parecer bem a ti e ao espírito de algo que está em ti, ouça o que eu vou te dizer. Levante líderes sobre 10, líderes sobre 100, líderes sobre 1000, que vão te representar diante do povo. O que era um líder de 1000? O líder de 1000, ele só tinha 10 pessoas ligadas dele. Só que ele liderava 10 líderes, e aqueles 10 líderes estavam sobre 100 cada um. Então 10 vezes 100 dá 1000. E o líder de 100 liderava quantos? Diretamente. Diretamente, ele liderava 10. Mas 10, que cada um tinha os seus 10. Por isso ele era um líder de 100. Então imagina aqui, 3, 6, 9, 12 pessoas aqui, certo? Imaginemos aqui 12 pessoas. Eu posso ser um líder de 144. Como? Um líder de 144. Se vocês estiverem em contato comigo, proximidade comigo, frequência de comunhão comigo, na palavra, em vida de oração, e cada um de vocês estiver levantado ao longo da vida também 12. Então 12 vezes 12, 144. Só que eu não vou ser um líder de 12 mais. Eu seria um líder de 144, porque através de vocês eu estarei liderando todos. Entendem? Então, o líder de 1000 é essa visão piramidal do discipulado que o sogro de Moisés, um homem cheio de unção do Espírito Santo, recebe. Agora, o que foi isso? Será que de manhã assim, ele acordou e disse assim: tive uma ideia, vou dar uma sugestão aí para Moisés? Não, gente. Ele era um homem de intimidade com o Espírito do nosso Pai. E esse número é um número eterno. Que o Filho veio revelar um número exato. Ele chegou muito perto, ele chegou em 10. O Filho, a plenitude da revelação, mostrou 12. Então isso tem nada a ver com o movimento aí religioso, onde quer que seja, porque a doutrina que carregaram junto foi uma doutrina um tanto quanto perniciosa. A gente não quer nem saber disso. Mas eu quero falar para vocês que existe sim um porquê, e esse porquê está no coração do nosso Pai. E o fundamento disso é verdade e justiça. Então nosso Pai não escolhe as coisas aleatoriamente. Vamos fazer isso assim. Isso tem fundamento na justiça, isso tem fundamento na verdade, então o número de 10 será bem para a nação ser saudável, em todos os aspectos.
Amém? E esse aí se transformou em 12 para a igreja. Satanás se levantou também com esse princípio orgânico de crescimento da igreja. Agora, em último lugar, eu quero mencionar, está aqui em 2 Timóteo 2, versículo 2, o princípio também da disponibilidade. O princípio da disponibilidade. Vamos dizer, o princípio da disponibilidade. Então, o reino, ele não vai avançar apenas com pessoas capazes. Apenas com pessoas que sejam fiéis, não ao aspecto do discipulado. Não sou fiel na minha vida de oração, mas será que você, na sua vida de oração, não tem sido despertado para uma vida de propósito, da tua missão, de anunciar o Evangelho, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que o teu rei pediu que você ensinasse a guardar? Então, se eu for fiel em uma parte, eu não estou sendo fiel. Eu preciso ser fiel em tudo o que ele pediu que eu fizesse. Mas eu sou fraco, eu sou limitado, mas ele me dá forças, ele me dá vitória, dentro das minhas limitações, para a gente viver isso. Amém? Aleluia. Graças damos pela bendita chuva que está fazendo agora. Aleluia. Agora, o reino não avança pessoas que são fiéis parcialmente ou que são capazes. Nem pessoas que têm um coração ensinável apenas. Mas existe ainda um outro elemento aqui. As pessoas têm que ser disponíveis. Então imagine alguém que tem um coração ensinável, alguém que ela é capaz, é idônea, tem habilidade, tem conhecimento, é ensinável, tem conhecimento, habilidade. Essa pessoa não tem disponibilidade. Então quando você precisa daquela pessoa, está vendo uma necessidade, a pessoa não está disponível. Então, como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai construir alguma coisa? Por acaso pode-se construir uma casa, eu estou falando literalmente, viu? Ninguém aqui precisa ser um pedreiro para saber disso. Se os construtores não tiverem disponibilidade, se a disponibilidade dos construtores forem ocasional, já tentei fazer uma grande reforma, acabou sendo maior do que eu imaginava, porque eu comecei a fazer uma reforma só tirando uma parede do lugar. Depois reformou tudo, tirou as paredes tudo do lugar, foi reforma elétrica, piso e tudo, hidráulica, tudo. Mas sabe o que mais deu problema? A mão de obra. O pedreiro, às vezes, pegava outro trabalho por fora, farrapava, teve que cortar, botar outro, e vai, uma coisa e outra, e assim foi. Agora imagine o nosso Pai, o Rei da obra, o dono da obra, que nos diz que é a mais importante, a excelente obra que devemos almejar, e aí a gente não tem disponibilidade. Porque a gente vai dizer para ele que existem coisas que são ainda mais importantes, e que se a gente não cuidar, a gente vai se dar mal. Mas ele diz assim, buscar em primeiro lugar, veja, prioridade, disponibilidade. O reino dos céus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes o Pai até está querendo te dar uma promoção, mas a promoção não vem, porque você está apegado tanto, não, porque se eu largar isso aqui, esse osso, eu vou morrer. E aí, apegado àquele osso, a gente acaba morrendo mesmo, mas não cumpriu a vontade dele, não teve tempo para ele, porque a gente não teve disponibilidade. Disponibilidade. Teve um irmão nosso aqui na cidade, empreendedor, tem as suas falhas, nunca mais ouvi, nem sei nem notícia como é que ele está. Eu cheguei aqui, logo que ele se converteu, no ardor da fé dele, estava aumentando a concorrência, estavam abrindo novos estabelecimentos do ramo que ele seguia, e eu disse a ele, se você seguir o meu conselho, feche no domingo, você vai ver que o seu negócio vai melhorar. Ele fechou no domingo. Fechou. Ele obedeceu. E não foi uma ordem que eu dei, não. Eu dei uma orientação. Eu disse, tem que ser você, não sou eu, não. E eu mostrei os porquês disso. Ele fez isso. E durante muito tempo, a empresa dele deu uma levantada. Depois, apareceu um mercado maior na cidade, no ramo, né, de mercadoria que ele usava. Aí ele teve medo de perder o osso. Aí quando você tem medo de perder o osso, você se agarra com o osso. E aí o que acontece? A fé vai embora. Porque a minha confiança está onde eu estou agarrado. Não, porque eu estou aqui porque eu estou seguro. Estou seguro, está o chão aqui embaixo. Estou seguro nessa cadeira. Né, a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Estou seguro aqui, né? No emprego federal. Aí a pessoa se acha segura e se agarra com os dentes. Aí Yahshua lá do céu diz, louco, não sabes que tu és um miserável, pobre, cego e nu? Te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Colírio para ungir os teus olhos. E veste para te vestires. Tudo isso é espiritual, né? A história do Supremo também. Então, às vezes, amados, a obra está capenga porque nós não temos disponibilidade, a gente luta, a gente vai. Não, mas eu tenho ido aos cultos dominicais, aleluia. Mas a gente não tem dado os próximos passos que o Pai tem pedido. Então, eu não quero colocar peso em ninguém aqui, viu? Em nome de Yahshua, por favor, gente. Já basta o peso, a luta de cada um aqui. Eu não estou cobrando, nem exigindo, nem vou ficar triste se você vem ou não vem. Aleluia, tudo isso pertence ao meu bom Pai. Já aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Não é possível que eu não aprendesse, né? Depois de tanta cacetada, né? Agora, eu quero dizer a você que existe algo que está dependendo também de você, que você pode sim fazer. E é o grandioso. Então, imaginemos nós um crescimento em que a gente, somente 12 vidas de comunhão, de intimidade, pessoas que vão nos amar, que a gente vai lutar por essas vidas, e a gente vai cuidar de outras vidas, e essas 12 vão gerar mais 12.
E isso é um processo, como eu disse lá no comecinho dessa ministração, ad infinitum. Então, em um tempo curto, em pequenas congregações, eu sou contra aquela visão daquele líder que pregando sobre liderança diz, eu só consigo apacentar 250, você não consegue. Primeiramente isso. E segundo, você está colocando uma tampa na panela. Porque a nossa congregação só precisa ter 12. Pode ter mais gente, pode se reunir mais gente, pode, aleluia. E vai ter muita gente, e vai ter uma multidão de gente na cidade. Mas cada congregação, com 12. E você vai liderar quantos? Não sei. Pode ser que o Pai me torne líder de 10. Já me tornou. Líder de 100, já fui. Líder de 1000, já fui. Mas eu estou falando de uma direção de discipulado. Então imagine agora, líder de 1000 na cidade de Limoeiro. Líder de 100.000. Você só vai precisar estar cuidando bem de 10 vidas. E a congregação ela vai crescer na mesma comunhão, no mesmo apacentamento. Mas isso requer de todos esses elementos que eu mencionei aqui. Todos eles são preciosíssimos. Um requer o outro, porque não adianta um sem outro. Mas quando a gente chega no gargalo da disponibilidade, é bíblico. Está aqui. E Yahshua disse, ide, fazei discípulos das nações. A missão que ele nos confiou é muito maior. A missão que ele confiou a cada um aqui é muito maior. E quando a gente entrar nesse nível de entendimento, de desprendimento, de nós entrarmos nesse nível de fluir, de caminhar juntos, nós iremos ver muito mais coisas e muito maiores coisas do que tem acontecido. Todos os profetas precisaram dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós também, amados, nessa tarde, possamos administrar a nossa vida, que Ele nos confiou para administrar. Ele não vai fazer isso, Ele não vai descer do céu e dizer, eu vou organizar seu horário da semana. Eu vou organizar a sua vida profissional. Eu vou dizer onde você vai trabalhar, se você vai ficar desempregado, se você vai trabalhar em tal lugar. Ele não vai fazer isso. Eu não vou mandar você sair da cidade A para a cidade B, para a cidade C. Ele não vai fazer isso. Ele nos deu a graça de gerenciarmos, de gerirmos com responsabilidade, porque a gente precisa, ao fazer isso, revelar fidelidade. Que sejam fiéis e idôneos para instruir a outros.